rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ES Palpites. Para você que está chegando agora no meu canal, ou você que já me acompanha por ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Bora para as análises. Arsenal e Bournemouth às 8h30 da manhã pela Premier League, rodada 36. No momento, o Arsenal lidera o campeonato com 80 pontos, um ponto à frente do Manchester City, que tem 79. A equipe do City tem um jogo a menos do que o Arsenal, então é muito importante que o Arsenal vença para torcer por um tropeço do City, o que eu acho muito difícil, porém o Arsenal vai brigar até o final. A equipe do Arsenal vem de 3 vitórias consecutivas, largou à frente do placar em 6 dos seus últimos 8 jogos. Já o Bournemouth teve mais de 2 gols em 4 das suas últimas 5 partidas e largou à frente do placar nos seus últimos 7 jogos. Nos últimos confrontos entre as equipes, o Arsenal vem de 4 vitórias consecutivas e são 8 jogos de invencibilidade no confronto. Marcou nos últimos 14 e nós tivemos mais de 2 gols em 80% dos últimos 10 confrontos. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-1 casa. Stuttgart e Bayern de Munique. A equipe do Bayern de Munique ocupa a segunda colocação na Bundesliga com 69 pontos, vem de 3 vitórias consecutivas. O Stuttgart é o terceiro colocado com 64 pontos. Acredito que o Bayern de Munique deva ir reserva ou até mesmo um misto para essa partida, visando o jogo no meio da semana contra o Real Madrid pelo jogo de volta da Champions League no Bernabéu. O Bayern vem de 6 jogos sem derrotas e sofreu gol nas suas últimas 3 partidas. A equipe teve mais de 2 gols e ambas as equipes marcam em 5 dos seus últimos 7 jogos. O Stuttgart teve mais de 2 gols em 5 dos seus últimos 6 jogos e largou à frente do placar em 8 das suas últimas 9 partidas. Meu palpite para este jogo é mais de 2 gols e meio na partida, ou caso o empate anula, um possível placar exato de 2-1 casa. Real Madrid e Cádiz. O Real Madrid vem de 19 jogos sem derrotas, largou à frente do placar em 80% dos seus últimos 10 jogos e venceu o primeiro tempo em 7 dos últimos 9. Nos últimos confrontos entre as equipes, o Real Madrid venceu os últimos 3 e não perde a 6 confrontos. Mesmo que o Real Madrid vá misto ou reserva para este jogo, acredito numa vitória da equipe merengue. Meu palpite para este jogo é casa para vencer, ou mais de 1 gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Manchester City e Wolverhampton. O City, que está na luta pelo título, tem um jogo a menos que o Arsenal, como eu disse anteriormente, vai com tudo para cima do Wolverhampton. A equipe do City vem de 3 vitórias consecutivas sem sofrer gols e largou à frente do placar em 5 dos seus últimos 6 jogos. O Wolverhampton vem de 10 jogos seguidos sofrendo gols. Meu palpite para este jogo é casa para ganhar o primeiro tempo ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-0 casa. Campeonato Português, temos Sporting e Portimonense. O Sporting lidera o campeonato com 81 pontos. O segundo colocado é o Benfica com 76. O Portimonense é o 16º colocado com apenas 28 pontos. A equipe do Sporting vem de 8 jogos sem derrotas, teve mais de 2 gols em 90% dos seus últimos 10 jogos e largou à frente do placar em 5 das suas últimas 6 partidas. A equipe visitante vem de 3 jogos sem vitórias e são 7 jogos consecutivos sofrendo gols. Em 5 dos últimos 7, a equipe largou em desvantagem do placar. Meu palpite para este jogo é mais de 2 gols e meio na partida ou casa para ganhar o primeiro tempo, um possível placar exato de 4-0 casa. Campeonato Brasileiro Série A, Fluminense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem fazendo uma excelente temporada, ocupa a segunda colocação do campeonato com 8 pontos, são 2 empates e 2 vitórias. Já o Fluminense tem 2 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória na competição. É o 16º colocado com 4 pontos. A equipe do Galo vem de 4 vitórias consecutivas e numa sequência de 10 jogos sem derrotas. A equipe venceu o primeiro tempo e largou à frente do placar nos seus últimos 5 jogos.
O Fluminense largou à frente do placar em 5 das suas últimas 7 partidas, onde também tivemos mais de 2 gols no jogo. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 1-1. De volta ao Campeonato Português temos Chaves e Porto. O Porto é o terceiro colocado com 63 pontos. Visita o Chaves, que é o 17º colocado com apenas 23. A equipe do Porto vem de 4 jogos sem derrotas. São 5 jogos que a equipe sofre gols. Teve mais de 2 gols nas suas últimas 5 partidas. Nos últimos confrontos entre as equipes, o Porto venceu as últimas 6 e não perde para o Chaves há 12 confrontos consecutivos. Meu palpite para este jogo é fora para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 fora. Red Bull Bragantino e Flamengo. O Bragantino é o terceiro colocado com 8 pontos na competição, tem 2 vitórias e 2 empates. Já o Flamengo ocupa a 8ª colocação com 7, são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Flamengo vem jogando muito mal, não vem apresentando evolução. A equipe no meio de semana pegou o Amazonas pela Copa do Brasil e teve 3 finalizações, sendo que teve 70% de posse de bola. A equipe do Flamengo é muito mais qualificada em termos de elenco do que o Bragantino, pode vencer esse jogo, porém vamos ficar com o pé atrás. A equipe do Bragantino vem de 6 jogos sem derrotas, sofreu gol nas suas últimas 3 partidas, teve ambas equipes marcam em 5 dos seus últimos 6 jogos. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 1-1. Vamos agora ao último palpite do dia, Corinthians e Fortaleza. Fortaleza, que tem um jogo a menos no campeonato, ocupa a 11ª colocação com 5 pontos, tem 1 vitória e 2 empates, enquanto o Corinthians é o 15º colocado com 4 pontos, tem 1 empate, 2 derrotas e apenas 1 vitória. A equipe do Fortaleza vem de 7 jogos sem derrotas, dos 7 a equipe largou à frente do placar em 6. Já o Corinthians largou em desvantagem do placar em 4 dos seus últimos 5 jogos. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 1-0 casa. Turma, por hoje é isso, vamos ficando por aqui. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo. Queria pedir vocês encarecidamente que se inscrevessem no canal para chegarmos a 6.000 inscritos até o final do ano. Deixa o like e compartilhe o vídeo com um amigo para a gente poder estar aumentando a nossa comunidade, beleza? Bora pra cima!